Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico. Eu sou a Vivi Petersen, sou eu que te conduzo nessa jornada cada vez mais de evolução, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E hoje, no episódio de hoje, a gente traz uma grande novidade. Mas antes eu quero te convidar a seguir a página da WeMystic lá nas redes sociais, @WeMysticBrasil, onde a gente tem conteúdos diários sobre astrologia, tarô, autoconhecimento no geral, tudo para te ajudar aí nesse processo de evolução. Lembrando que o Meu Momento Místico é produzido pela WeMystic Brasil, um episódio inédito por semana, e neste dia de hoje vai ser o primeiro de muitos, acredito eu, que a gente vai trazer convidados aí para bater um papo comigo, também a respeito de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Yuri Mocelin. O Yuri, que ele é criador do canal Alquimia das Artes, onde faz divulgação de ciências ocultas, arte e autoconhecimento, englobando técnicas modernas e milenares para o autodesenvolvimento, descobrindo assim sua verdadeira essência e vivenciando um total, cada vez mais pleno aí. Tudo bem, Yuri? Seja muito bem-vindo. Opa, tudo bem, Vivi? Grato pelo convite, muito feliz em participar dessa nossa conversa aqui no WeMystic. E vamos lá, vamos bater um papo sobre ciências ocultas, sobre autoconhecimento, sobre arquétipos e várias outras coisas. Arquétipos é engraçado, né, Yuri? Porque a gente que começa nessa busca pelo autoconhecimento, tudo a gente com Jung, que a gente vai tendo essa linha, de arquétipos. Mas eu venho notando que há uma busca maior, principalmente da pandemia para cá. Então, só para a gente situar o nosso ouvinte aqui, o que são arquétipos, Então, você me corrige, você pode ficar à vontade para me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, tá, Yuri? Mas o primeiro a falar sobre isso foi Platão, não foi? Não foi Jung? Isso, a ideia original, ela, vamos dizer assim, a ideia vem justamente desse período platônico, onde o Platão ele vai trazer a concepção do plano das ideias. Uhum. Vai ter essa visão platônica de que, isso é muito importante o pessoal saber, tá? De que existe como se fosse um vaso absoluto, tá? E esse vaso absoluto é aquilo que dá a forma primordial, Então, arquétipos da etimologia, tudo que é arque, é princípio. Então, arqueologia, arquitetura, arquétipo, arcano, tudo isso tem a mesma raiz etimológica. Então a gente começa aí olhando para a palavra, sendo então arque, princípio, primordial, tá? Perfeito. Arquetipo, então uma forma, um modelo primordial, um protótipo, em essência. E o que seria isso para o Platão? Isso é importante o pessoal guardar, essa informação, porque é diferente dentro de outras linhas filosóficas, tá? Então, na linha filosófica do Platão, nós vamos ter essa ideia de um vaso perfeito, e que este vaso perfeito, ele é aquilo que o Platão define, como um bem absoluto. E o bem, o bom, o belo e o verdadeiro, dentro dessa linguagem platônica, a gente vai ter isso dentro da concepção do mundo das ideias. Então, Perfeito. o que está no mundo das ideias é, de fato, arquétipo. Tudo que a gente tem manifestado aqui como uma forma, um símbolo, uma expressão, um jeito de ver o negócio, tudo isso é corrompível. Então, para o Platão, não existe a beleza absoluta e definitiva no mundo manifesto. A natureza tenta imitar o plano das ideias e falha, todas as tentativas ela falha. E é por isso que a gente tem a permutação das coisas aqui. Então, lógico, aí já entra um outro conceito um pouco mais avançado, mas só para introduzir assim, a ideia geral. Nas minhas pesquisas eu vi essa questão platônica, e aí a gente joga, e acho que vai ser o mote da nossa conversa aqui, chega em Jung, que foi um estudioso, um grande estudioso a respeito da personalidade humana, e aí ele traz esse aspecto do arquétipo para essa personalidade, para os comportamentos humanos, é isso? Isso.
Na verdade, o Jung, ele vem com aquela ideia ele resgata, na verdade, essa ideia, né, do inconsciente coletivo. Uhum. O Jung, isso também é importante, quem estiver ouvindo, né, lembrar dessa informação. Que para o Jung, ele tem um conceito da psicologia analítica que é o inconsciente coletivo. Né? Então, enquanto o Freud, por exemplo, ele vai dizer, não, existe o subconsciente individual, Uhum. equivalente, mais ou menos, aí, com o inconsciente individual do Jung, o Jung vai um pouco além e diz, não, existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. E é dentro dessa questão do inconsciente coletivo e não individual que está, então, essa ideia arquetípica, né? Então, Perfeito. desenvolver aí um modelo, né? Assim como toda, vamos dizer, ciência exige um certo modelo, um certo padrão, assim, bem cartesiano, diga-se de passagem, né? O Jung, ele vai trazer também um modelo para a consciência. Então, para quem não sabe, Jung, ele era discípulo do Freud, ele teve uma cisão ali muito forte com o Freud, saiu uma história à parte que vale a pena depois, quem quiser pesquisar um pouco. E aí ele criou uma ideia que seria uma certa continuação, uma expansão até, de certa forma, da psicanálise tradicional, que é a ideia da psicologia analítica. Então, não é tudo sobre libido e tudo sobre problema materno. Então, Sim, é importante a gente frisar isso, né? que o Jung, ele traz uma visão mais, vamos dizer, ele volta com uma ideia de Deus, né, de espiritualidade, dentro desse modelo não religioso, não dogmático, dentro desse modelo de olhar para a natureza e na natureza ver que ela também reflete questões daí arquetípicas, né, que existem dentro de nós. Então, Jung divide a nossa consciência dentro de uma estruturinha bem básica, que é, né, basicamente, ego, que é o que a gente está vivendo aqui, né, estamos interagindo, estou falando, estou ouvindo, né, nós estamos aqui interagindo com o ego e aqui cabe também um parênteses, né, porque não adianta tentar destruir o ego, suprimir o ego, né? Eu acredito que a grande ideia da espiritualidade é tentar refinar esse ego para trabalhar Sim. com ele, né? É muito mal, eu diria que hoje, até por conta de tanta informação que existe, né, a gente às vezes tem uma ideia um pouco deturpada sobre ego, né? Então, é importante você frisar isso realmente, porque às vezes a gente confunde um pouco. Sim, sim, total. E aí, para além do ego, nós vamos ter então essas, vamos dizer, formas arquetípicas agora. Me fugiu a terminologia junguiana exata para ele que ele especifica, tá? Mas ele vai trazer algo que todo mundo tem, tá? Todos nós temos. Todos nós temos, então, o ego, sombra, né? Que é um aspecto de sombra, um aspecto que, vamos dizer, está num inconsciente individual, mas não no inconsciente coletivo, no inconsciente individual. E aí nós temos também a ideia, né, de ânima e ânimos. Perfeito. Muito importante, arquetípica, ou seja, tipo, geralmente um homem, se for, por exemplo, um homem hétero, vai ter uma ânima, né? Uma mulher hétero vai ter um ânimos, e aí a gente vai ter esse contrabalanço, vamos dizer, dentro do nosso inconsciente. Tá? E aí existe toda uma discussão que entra aí no aspecto materno e paterno também, né? Como essa ideia que se projeta no nosso ânima e ânimos, mas aí também é um papo bem profundo, bem longo, né? Que eu acho que não cabe aqui a gente também debater detalhes, assim. Não. Não, é só para a gente trazer o contexto mesmo. E aí, dentro dessa questão dos arquétipos trazidos por Jung, ele definiu, né, 22 tipos de comportamentos humanos, certo? Que a gente... Só para terminar... Ah, desculpa. Aí tem o self, que é a essência. O self é o nosso objetivo. Perfeito. O self seria quando a gente consegue chegar na verdadeira vontade, mestre, uma supraconsciência, uma ideia espiritual assim mais profunda. Aí, respondendo a tua pergunta, né, o Jung, na verdade, ele não definiu esses tipos, né? Quem definiu esses tipos foi um outro estudioso que depois pegou a teoria dele e fez os 12 tipos arquetípicos ali, que tem o herói, o fora da lei, Isso, sim. e tudo mais.
Mas, particularmente, eu não acho isso, assim, não é algo, assim, estritamente arquetípico, né? Eu vejo, Uhum. por exemplo, são 12 para começar, e se a gente olhar para além disso, na estrutura raiz, né, porque tem que pensar sempre assim, ó, de onde é que o Jung tirou essa ideia, né? De onde é que o fulano tirou a ideia? De onde é que o Freud, de onde é que o Jung, de onde é que, sei lá, Santo Agostinho, esses grandes filósofos, De onde veio a raiz, né? onde é que está a raiz disso? E aí, se Uhum. olhar para a raiz, por exemplo, desses tipos arquetípicos, a gente vai entender que eles vêm dessa ideia, que é a mesma ideia que constitui os arcanos do tarô, né? Perfeito. E aí a gente tem um paralelo bacana para se trabalhar dentro da nossa psique, com essas cargas arquetípicas que estão dentro de nós e todos nós temos, quer você queira ou não, todos nós vivemos isso constantemente, e como a gente pode fazer esses paralelos com as próprias ciências ocultas, né? Uhum. Yuri, como que a gente identifica esses arquétipos na nossa vida, assim? Porque é fácil ou depende muito do momento, de repente, depende muito da vivência, ou é algo, por exemplo, como a astrologia define nosso signo, a nossa essência, então a gente tem um arquétipo essencial. Como é que a gente consegue trazer esse conhecimento para a nossa vida? Uhum. Olha, eu gosto de dizer o seguinte, assim como a astrologia, né, os astros inclinam, mas eles não definem, né? Perfeito, sim. Uhum. Os arquétipos também, a gente meio que nasce com uma pretensão, assim, tipo, você tem mais aquele arquétipo, sabe? Eu já trabalhei com pessoas que, por exemplo, tinham o arquétipo da mãe. Aí é aquela pessoa que ela sempre abraça as causas, né, dos outros, Uhum. dá uma passada de mão na cabeça quando a pessoa faz uma coisa errada, sabe? Então é uma pessoa que naturalmente age com aquele arquétipo, assim, de querer cuidar como se fosse uma mãe, que tem um certo apreço incondicional. Tudo bem, fez merda, tudo bem, né? A pessoa não vai ter aquele arquétipo, por exemplo, do imperador, né? Aquela figura, vamos dizer, de liderança que pune, né, severamente, às vezes, quando necessita, e também sabe liderar de uma forma, assim, imperial mesmo, né, de botar essa ordem, botar cada um no seu lugar e tudo mais. Uhum. Então, são vários pontos a serem considerados. Eu diria que não é simples, mas também não é super complexo a gente identificar os nossos arquétipos enquanto seres individuais. Por quê? No momento que você conhece, né, usando o exemplo do tarô, no momento que você conhece, por exemplo, os 22 arcanos maiores do tarô, você conhece uma estrutura que é análoga, inclusive, à astrologia, né? Uhum. Ter o 12, o 7 e o 3 como matrizes. E a Perfeito, sim. ideia, né, que é análoga, que é universal, né, a matemática ela é bonita por causa disso, ela é uma linguagem que encaixa em tudo, Uhum. entende que, beleza, o 1 ele sempre é 1 e ele tem as características dele, o 2 tem sempre o 2 tem as suas características, e por aí em diante. Então, uma pessoa que tem determinadas características, a gente pode fazer um paralelo associativo. É você se autoanalisar, você olhar e com o autoconhecimento e com o conhecimento também dessas 22 forças, nesse caso, nós conseguimos ter a visão, né? Tipo assim, eu tenho um arquétipo muito mais do eremita e do mago, por exemplo. Sabe? Por quê? Porque eu me analiso, eu olho para minhas características e eu vejo que eu tenho um pouco mais disso aflorado. Quer dizer que eu sempre tenho que agir dessa forma? Não. Né? Tem momentos que eu me coloco como, por exemplo, a sacerdotisa. E é importante porque eu, como homem, tenho esses arquétipos ditos femininos. Uhum. Mulher tem arquétipos ditos masculinos, independente da questão sexual. Isso é Uhum. uma questão que envolve polaridade, que envolve expansão e retração, que envolve carga positiva e negativa, não no sentido pejorativo, tá? No sentido de necessidade. A necessidade. Por exemplo, se a gente for analisar assim, o pessoal, o hermetista bota muito o masculino como positivo e o feminino como negativo. Mas
não sendo pejorativo, é como um próprio átomo, né, que ele precisa de próton, nêutron e elétron, senão ele não vira o átomo ali. Então, a gente precisa dessas cargas, sabe? Eu vejo o arquétipo como se fosse um reequilíbrio. É isso, mais ou menos. Um reequilíbrio, às vezes, do que ou eu estou em excesso ou eu estou em falta, e aí acaba que quando eu me conecto, quando eu internalizo essa energia arquetípica, acaba que me equilibra. Posso ir por essa trilha? O grande ponto é, sim, é possível ter esse equilíbrio, vamos dizer, dentro de uma questão arquetípica, mas o grande ponto é que nem na astrologia, né? Dizem que você nasceu no signo solar porque é a sua missão, tem a ver com o teu dharma, né? O signo solar. Uhum. Então, o arquétipo também tem essa ideia, né? De que você, naturalmente, você é daquele jeito, sabe? Então não tem por que a pessoa tentar também sair da sua própria natureza. Ela tem que entender até que ponto ela tem que exercer aquilo. Que nem eu gosto de. Eu vou usar esses paralelos com a astrologia, porque eu acho que é mais. Claro, fica à vontade. Aqui a gente sempre faz paralelos com a astrologia também. É tipo assim, o cara que é de Áries, daí, nossa, que é aquela pessoa que, meu, baixa a cabeça e vai até o fim, né? Aquela pessoa Sim, que às vezes fica braba, ou o cara que é de Gêmeos, é super indeciso, a super dualidade. não sei o quê. Então, tem essas visões estereotipadas, né? Uhum. Mas a pessoa tende a ser meio assim. Então, tem que ver até que ponto realmente ela é necessário ir até o fim com isso, ou até que ponto não, tem que realmente, que nem tu falaste, pegar e vibrar uma outra energia, sabe? Uhum. Um outro lado seu para dar uma equilibrada na coisa, para Exato, sim. nada, né? E quando a gente reconhece, por exemplo, um arquétipo ou quer se conectar, porque eu acredito também que existam maneiras da gente se conectar com outros arquétipos, além, é claro, dessa nossa essência, você pode passar, existe alguma técnica, algum jeito da gente fazer isso? Como é que... Porque hoje em dia, né, Yuri, a gente tá vendo, como eu falei no início, muitas informações sobre arquétipos, né? E aí uns falam uma coisa, outros falam outra, mas qual que é a melhor maneira da gente se conectar com o arquétipo? Então, hoje em dia o pessoal confunde muito essa ideia de que arquétipo, até na nossa própria fala, eu associei com tarô, e isso pode confundir a galera no sentido de, então os arquétipos são as cartas do tarô? Não, arquétipo não tem forma, e isso precisa ficar bem claro. Uhum. Não tem forma. Por exemplo, o pessoal fala muito, vou ativar o arquétipo da Cleópatra, vou ativar Essa era a minha próxima pergunta. Guarda aí que você... pra gente desmistificar. do leão aqui, não sei o quê. Sim, O mais comum de todos ainda é o da águia, né? Botar uma águia na mesa. professor Hélio Couto, né? Ou tal. Então, tipo assim, existe essa ideia, né, de que a gente olha para uma imagem, a gente olha para uma forma e vale a mesma coisa para carta de tarô, para Uhum. espreita, para, sabe, a pessoa, por exemplo, acredita na linha da Umbanda, daí ela vai lá e no altar dela tem as estátuas e ela, nossa, eu vou firmar aqui Xangô no meu altar porque eu vibro essa energia e tudo mais. Então tem essa questão cultural de a gente associar uma força a uma imagem. E veja que isso é um certo nível de limitação, eu diria. Por quê? Quando a pessoa limita algo a uma imagem, né? Isso vale para todos, tá? Cristão, para todas as ideias, assim, porque Deus é o cara barbudo? Não. E se eu disser que é uma mulher jovem negra? Já é totalmente o oposto do velho barbudo Uhum. masculino. Então, veja que dependendo da forma, a gente limita muito, muito mesmo, assim, aquela energia. Então, a ideia, para ficar mais palpável, mais prático para o pessoal, é você conhecer alguma das estruturas fundamentais. Quais são as estruturas fundamentais que demonstram essas qualidades arquetípicas e que, inclusive, são a origem do próprio Jung, entre outros estudiosos aí depois. Né? Nós vamos ter, então, o tarô, como eu havia falado,
Nós temos a astrologia, que é muito mais antiga e fundamental do que o próprio tarô. Uhum. Temos o hermetismo, né, que é a filosofia perene que estuda a natureza e, ao olhar para a natureza, consegue enxergar essas ideias primordiais. Até porque o hermetismo e o platonismo, eles são praticamente irmãos da mesma mãe. Sim. Aí nós temos a alquimia, que se desenvolve num período aí um pouco mais tardio ali da Alexandria e tudo mais, né, de 600 a.C. até mais ou menos o século XII, ela vem se desenvolvendo enquanto uma filosofia, e depois ela se estabelece na Renascença, de fato, como algo mais sólido, mas ela é algo que estuda justamente isso que o Jung bebeu. Tanto que a maioria dos livros do Jung, né, se nós pegarmos aí o próprio livro 12, 13 e 14, são livros que ele fala exclusivamente de análise simbólica alquímica, né? Uhum. Interpretação de sonhos através da alquimia, a Conintium, que é o casamento alquímico, ele fala sobre várias coisas da alquimia, do campo da alquimia. Então nós temos essa ideia, e nós temos a Kabbalah, né, que é um estudo muito importante também para quem gosta desse aspecto aí místico, né, para quem gosta desse aspecto esotérico, que é estritamente fundamental, assim, a pessoa conhecer pelo menos o básico. Outra estrutura que é muito legal, daí indo mais para o lado oriental, né, dos Vedas, né, com toda aquele arcabouço, por exemplo, de deidades, né, todas aquelas deidades representam, de certa forma, literalmente, de certa forma, elas representam arquétipos, né, então nós temos ali Brahma, Vishnu, Shiva, nós temos respectivas esposas deles, né? Então tudo isso vai representar essa questão das polaridades dentro de uma força específica. Brahma é o criador, Vishnu é o mantedor, Shiva é o destruidor. Então veja que são forças perenes, são forças que existem por si só, elas não precisam da imagem, né? Elas não precisam do símbolo ali representando ela. Elas existem. A questão da forma, a questão do símbolo, ela é uma associação cultural e temporal também. Então, os símbolos, eles vão se mutando, eles vão variando, eles vão, sabe, eles são muito mercuriais, assim, na sua essência, nem sólidos, nem líquidos. Eles vão mudando, né? Mas o arquétipo sempre é. O arquétipo sempre é. E aí, no caso, até pegando um pouco de carona no início da sua resposta, onde as pessoas elas estão aí se conectando com imagens, símbolos, personalidades, e você não acha que, de repente, esses símbolos ficam um pouco mais fácil na interpretação e na absorção dessa energia do arquétipo? Muito mais do que... Porque, como, né, não sei se existe uma técnica específica ou simplesmente você internaliza um tipo de meditação, alguma coisa, para você internalizar essa energia. É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas ainda... Claro, nós estamos na 3D, na terceira dimensão, a gente precisa de algo palpável, né? Físico, é o famoso ver para crer. Então, às vezes, pelas minhas pesquisas, existem ativações, entre aspas, de arquétipos através de colocar uma imagem no celular, fazer uma firmeza para um santo, alguma coisa nesse sentido. Você não acha que é por conta disso que as pessoas precisam de algo palpável? Estou fazendo um ritual, principalmente o brasileiro adora um ritual, né? Então, estou fazendo um ritual, uma ritualística aqui para afirmar este arquétipo na minha vida. Ou qual que é a dica mais básica que você tem, mais simples, para a gente internalizar? E essa questão, ela é muito pertinente, porque veja bem, como é que a gente ativa um arquétipo? Ele é algo assim tão intocável, tá lá no plano das ideias, e aqui é corrompível, e, né, como é que a gente chega lá? É justamente indo pelos caminhos tortuosos até chegar no que é verdadeiro, né? Sim, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é fazer o que eu falei para não fazer, é botar a imagem da águia lá na mesa do escritório, que vai inspirar um pouquinho mais de visão a longo alcance. Mas tem uma questão com a águia, é bom avisar, não é? Que eu estava nas minhas pesquisas falando que a águia ela não pode ser, por exemplo, um funcionário, ela tem que ser para alguém que tem o seu próprio negócio. Ou não tem nada a ver isso também? É que nem, tipo assim, bota o leão lá na sala de reuniões pra esperar. A águia, ela é meio perigosa. Não sabe que o leão, na verdade, ele só fica lá dormindo, né? E quem caça é a leoa, né? É a leoa, então na hora de ativar o arquétipo tem que ser a leoa e não o leão. Exato, então, tipo, tem essas questões que daí falta um pouquinho, né, do senso comum de dar uma pesquisada um pouquinho além. Pra
não é corruptível, entendeu? Mas é justamente sobre isso. O que acontece? Tu falaste em questões cerimoniais, ritualísticas. Uhum. Vejo que existe uma questão que se chama psicurgia, né? Então, existe uma carga psíquica que a gente evoca através de simbolismo, através de, por exemplo, você pintar a parede da sua casa de uma cor, né? Aquela cor específica, nem precisa ser uma forma, aquela cor, ela evoca algo em você, sabe? Psicologicamente falando. E isso é de fato comprovado. Agora, você botar uma imagem de um animal ali, faz tantos milhares de anos que a gente vê aquilo lá e associa com determinados aspectos, que aquilo é intrínseco dentro do nosso DNA, sabe? É meio que instintivo. Então você ativa algo quase que instintivo dentro do teu ser. E essa questão da psicologia, ela vai ser muito sobre o aspecto comportamental. Quando a pessoa coloca uma imagem do Jesus Cristo, né, na cruz, em cima lá do quadro da sala de aula, que é clássico, né? Então, quando tem lá o Jesus na cruz sangrando lá em cima do quadro da sala de aula, uau, que imagem forte. Mas será que seria a imagem mais adequada para inspirar o estudante? Então tem essa questão. O senso comum adotou o Jesus na cruz, né? Mas ao meu ver, talvez a imagem que pudesse inspirar um aspecto de conexão maior fosse aquele Jesus abrindo assim o coração e aquelas duas luzes saindo, uma vermelha e uma azul, sabe? Tipo, talvez uma coisa assim, ou fazendo uma bênção, né? Enfim, outras figuras de Jesus ali para representar. Só que veja que aquilo associa a algo assim, ó, a vida é sofrimento, você vai sofrer, e para você que está sofrendo, esse é o verdadeiro, sabe, o verdadeiro cristão. Então eles já associam isso. Por exemplo, eu tinha numa sala de um funcionário muito importante, ele tinha o Jesus na cruz. E aí eu falei sobre isso para ele. Você não acha que botar essa figura na porta da entrada da sua sala, né, você não vai, toda vez que entrar aqui, lembrar de que é sofrido, né? É uma cruz, né? A vida é uma cruz. A vida é uma cruz, uma coisa assim. Ele parou, pensou, é verdade. Ele concordou, mas aí ao mesmo tempo ele falou, mas eu tenho há tantos anos, há tantas décadas, e essa cruz me acompanha, porque a cruz, e a cruz, e a cruz. E ele tocou na cruz. E aí que eu percebi, é exatamente isso. A gente começa a fazer uma modelagem, entende? Então, essa questão das imagens, principalmente num local de trabalho, de estudo, de reuniões e tudo mais, elas vão evocar algo psíquico e comportamental, ok? Então, não é uma energia espiritual que vai descer ali e tal, é algo comportamental e psíquico. Perfeito. Tá? Agora, aquela imagem no altar do terreiro e tudo mais, ali já é um outro ponto, ali já é algo que a pessoa ancorou naquilo lá, aquela certa vibração, né? E aí ela acessa por meio daquela imagem algo mais elevado. Porém, aí a gente entra no outro ponto. Então veja que nós temos, até agora a gente falou do seguinte, plano manifesto, que é esse plano 3D, plano da Matrix aqui que a gente está vendo, tá? Aos curiosos, esse plano se chama em hebraico Asiá. Plano Yetzirah, que é o plano das formas. Então, tudo que a gente consegue conceber enquanto formas, ele está dentro desse plano Yetzirah. Este plano das formas seria essa ideia astral. Então, o duplo etérico, astral, que a gente consegue se projetar. Então, veja que, por exemplo, a pessoa foi lá num ritual xamânico de ayahuasca, né? E aí o índio estava lá cantando qualquer coisa indígena, e a pessoa conectou com uma força e ela viu, ela teve uma projeção astral ali induzida, mas ela se conectou com algo que provavelmente ela já tenha visto ou estudado. Sabe? Por quê? Porque existe uma questão de projeção psíquica na tela mental da pessoa, ela capturou aquela vibração e aquela vibração foi traduzida pelo cérebro dela por meio daquela imagem que ela tem uma certa familiaridade, certo? Então, no momento que a pessoa vê, Jesus Cristo se comunicou comigo lá no ritual, né? Ótimo, pode ser que sim, mas pode ser que
seja a forma que a anteninha dela, o cérebro dela, conseguiu traduzir aquela vibração. Porque a partir do plano das formas ali de Yetzirah, que aí é o plano de Briá, que é o plano da criação, já não tem mais forma. Uhum. Já é, tipo, seria geometrias, cores, sabe? Coisas muito abstratas para cognição humana. Então veja que aí, e a gente não chegou nos arquétipos ainda. Os arquétipos estão para além desse plano, estão num plano chamado plano Atzilut, que é emanação. Então, de cima para baixo agora, emanação, criação, formação e manifestação, tá? Então, o plano dos arquétipos está lá no topo. É o plano da emanação. É um plano que está muito, muito, muito longe e é muito abstrato. Então, é algo complexo, mas ao mesmo tempo a gente vai limitando ele para conseguir ter um acesso. Ter a absorção, certo? Uma absorção, exato. Muito bem. E nesse caso, até anotei aqui nas minhas questões aqui, a gente pode falar que o arquétipo, na verdade, eles são energias primordiais, né, do universo, assim, eles servem até de fonte para a criação e é função de tudo que existe. Então, por isso que esteja num nível mais elevado, a gente pode dizer isso? Exato, exato. É isso. E aí, trazendo para nossa vida do dia a dia, Yuri, vamos lá daquela coisa, né? Tem um inconsciente coletivo, então a gente foi colocado num trilho de que você trouxe o exemplo de Jesus crucificado, foi uma vida doída e tal, então todo mundo que se conecta com essa energia, teoricamente, né, praticamente a gente vai acreditando, entre aspas, né, aquilo, porque tá no inconsciente coletivo, a gente às vezes absorve como verdade absoluta. E aí na nossa vida cotidiana, relacionamento, carreira, saúde, qual que é o momento assim que a gente pode usar diversos arquétipos para essas situações, ou um só acaba ajudando nessa energia de equilíbrio mesmo, de entender um pouquinho do que está acontecendo, utilizar mesmo a energia arquetípica ao nosso favor em diversas áreas da vida? Olha, a gente pode fazer, sim, uma espécie de modelagem, desde que a gente... o importante é ter consciência, né? Tipo assim, beleza, você que quer ativar o arquétipo da Cleópatra, né? O que é esse arquétipo da Cleópatra? O que isso representa, de fato, né? Então, você vai ativar um lado sensual, você quer ser uma mulher mais empoderada, mais sensual, uma mulher que seduz até o imperador, né, até o cara lá poderoso, não sei o quê. Então, tem uma questão inconsciente ali em quem quer ativar esse lado, né, ou é aquela pessoa que quer ter domínio sobre o seu próprio reino, né, quer ser a grande rainha do Egito, não sei o quê. Então, tem essa questão inconsciente que tem a ver, né, com os teus objetivos particulares. Então, a primeira coisa que eu diria para a pessoa é: defina um ponto, né? Defina um objetivo. Aonde você quer chegar com isso? Por que eu digo isso? Veja bem, se você... Vamos pegar esse exemplo da Cleópatra para relacionamentos, que é um ponto que a maioria das pessoas... busca, né? Busca. Então, vamos lá. Uma mulher que está querendo achar um marido para a sua vida, um pai de família, ela quer ter filhos, ela quer constituir uma família, ela quer, sabe, ter aquela vida. E ela está buscando ativar esse arquétipo da Cleópatra. Será que ao ativar esse arquétipo ela está indo no caminho, né? Será que se vestindo de forma hipersensual? Será que se portando assim como a grande imperatriz, quase como intocável, né? Inacessível também, essa questão assim? Será que ela está indo de acordo com esse aspecto? Porque daí ela se enquadrou naquilo que a gente chama de femme fatale, né? Uma mulher que é hiper sensual, que atrai muitos olhares, ela é muito cobiçada, muito desejada, não tipo pelo estereótipo de beleza dela, mas pelo jeito que ela se porta ali. Pela força, né? Pela força que ela tá emanando ali. Só que essa mulher talvez não atraia o cara pra vida dela, talvez ela atraia vários caras em vários momentos. Momentaneamente. Então depende muito do objetivo principal, sabe? Por exemplo, se você quer ser um bom líder de negócio, né? Partindo para um outro ponto. E aí você quer ser eu quero ser um líder. E aí você começa a se identificar, que nem a gente falou, com o leão,
né? Aí você se identifica com o leão, porque o leão é coragem, porque o leão tem toda aquela resplandecer do sol, assim, ele tem a juba, ele tem aqueles, né, ele é poderoso, ele é o rei da floresta. Aí a pessoa começa a entrar num movimento quase de egocentro, começa a ficar às vezes preguiçosa e só manda os subordinados fazer. Então, talvez o leão não seja aquele aspecto do líder, de fato. Sabe? Talvez a pessoa pudesse se encaixar melhor dentro de uma outra estrutura, sabe? Por exemplo, a pessoa, vamos trazer para um exemplo humano, né? Para ficar mais fácil, que nem a Cleópatra. Temos, por exemplo, Alexandre o Grande, o maior imperador da história humana. Alexandre o Grande foi, inegavelmente, o maior imperador da história, que conquistou mais territórios e tudo mais. Aí o cara, ele tem um perfil que ele não gosta de correr riscos, ele não investe na empresa, sabe? Ele é dono de uma empresa, mas ele não investe, ele não corre riscos, ele não deixa os próprios funcionários expandirem para novos territórios, para novas áreas de comércio e tudo mais. E aí ele, bota lá um quadro do Alexandre o Grande na sala dele, mas, sabe, não é o perfil dele, nem o objetivo dele, porque ele não está disposto a... Entende? É respeitar a essência também, né? Às vezes a gente quer tanto uma mudança rápida, porque nós somos seres que, essencialmente, a gente quer as coisas rápidas, né? Contra o tempo. Então, às vezes, acho que vai contra, né, a sua própria essência. Um exemplo disso também, pelas minhas pesquisas, é as famosas borboletas. Né? A borboleta, ela tem um poder de transmutação muito grande. Então, para você virar uma borboleta, você tem que passar pela fase de lagarto. E que às vezes não é tão fácil. Então a gente vê tatuagens de borboletas aí aos montes, desenhos, etc. Mas assim, pra gente virar aquela borboleta de fato, de ter aquela transformação, a gente realmente precisa passar, talvez aí pela época de lagarta, né? Pra ter essa preparação. Total. E isso é bem interessante, assim, né? O pessoal, tipo assim, usa bastante dessa coisa de tatuagem, né? Que nem tu falou. E é uma coisa que eu particularmente acho interessante, tá? Porém, a pessoa precisa ter um nível de significado naquilo, né? Porque senão a pessoa vai só por estética e ela olha todos os dias para aquele símbolo que está no corpo dela agora, e às vezes aquilo está influenciando o inconsciente dela sem ela saber, né? Uhum. A gente também tem que refletir sobre os símbolos que a gente coloca permanentemente no nosso corpo, por exemplo, porque aquilo precisa empurrar a gente para frente e Perfeito. não limitar a gente ou, né, influenciar de uma forma meio dual aí. Yuri, esse papo foi enriquecedor. Acredito que a gente vai ter ainda... Até vou convidar os ouvintes a nos mandarem relatos, né, de se usam os arquétipos na vida, se não, se vão começar a pesquisar a respeito. Eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo e pela sua participação. E, por favor, deixe suas redes sociais. Muito obrigado, Vivi. Então, as redes sociais são no Instagram alquimia.das.artes e no YouTube Alquimia das Artes ou Yuri Mocelin, vocês vão me achar por lá também. Inclusive, eu vou até, se você me permite, a gente não tinha combinado isso no paralelo, mas caso alguém tenha dúvida, esteja escutando aqui o episódio, pode te mandar lá também, para você tirar as dúvidas. Aqui também, né, deixando os comentários aqui nas nossas redes sociais da WeMystic. E, por favor, volte mais vezes. E aí eu vou querer estender, vou até falar com a produção pra gente estender esse papo, até para falar quais são mais arquétipos, de que forma que a gente pode utilizá-los aí também da melhor forma. Tem uns mais polêmicos, tem uns mais, que nem a águia, que eu acho que é a grande polêmica. Mas foi muito bom aprender com você. Obrigada, Yuri. Exato, Vivi, muito bom essa conversa e voltaremos então. Um forte abraço, nos vemos em breve. Obrigada. E para você que está escutando a gente, o meu Momento Místico tem toda semana um episódio inédito. Por favor, também deixe nas nossas redes sociais, @WeMysticBrasil, o seu comentário. Me conta se você gosta desse assunto, se você já utiliza os arquétipos na sua vida. Vou adorar saber, pra gente trazer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo episódio.